Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar iniciando a aula de tricotomia e falando sobre esse assunto que realmente nós estávamos esperando nessa aula, na questão de fortalezas, sofismas e altivez e a falta de perdão. Mas antes de se iniciar a aula, vamos estar orando para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Glória a Deus. Senhor Deus, eu quero estar te agradecendo, estar te louvando, Senhor, por mais essa aula. Muito obrigada, Deus, por todos que o Senhor já está trazendo para este momento, por todos que o Senhor já está trazendo para que esteja acompanhando essa aula, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer por este momento tão especial e tão importante, Senhor, em que a gente pode estar transmitindo a Tua palavra, transmitindo o Teu amor, transmitindo o que Tu queres para todos que estão ouvindo esse vídeo agora ao vivo, essa transmissão, e depois os que vão estar assistindo os vídeos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toca cada coração, faz os Teus milagres, faz a Tua obra, em nome de Jesus, e que todos possam sentir o Teu amor profundo por cada um, Senhor. Opera um grande mover sobrenatural, um grande milagre em cada vida, Pai, que está fazendo esse curso, em cada vida que está assistindo esse vídeo, Pai. Opera um mover sobrenatural em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Hoje é dia 8 de junho e o tempo tá voando. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é profundo, o Senhor é todo-poderoso. Glória a Deus. Bem-vindos todos em nome de Jesus à nossa aula. Amém? E vamos estar falando sobre fortalezas, né? Começando a nossa aula de hoje sobre esse tema. O que é a fortaleza na vida de um cristão? Vamos estar transmitindo isso para você hoje. Começando em 2 Coríntios 10, de 3 a 6, vou estar lendo para você. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E vamos estar aqui, né? Vendo as pessoas que estão chegando para a nossa aula, em nome de Jesus. Glória a Deus. Destruindo as fortalezas, que são fortalezas que começam na mente, fortalezas que vão pro emocional e depois as fortalezas que estão no nosso espírito, que nos liga a Deus. Fortalezas em nossa vida são áreas que estão fechadas, são lugares impenetráveis onde a luz do Senhor ainda não brilhou. Fortaleza é fruto de mentiras do diabo, de Satanás. João 8:48. João 8, versículo 44, que fala o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pecados cometidos por longo tempo. Então, realmente, essas fortalezas, eu não sei se você lembra na outra aula, eu falando que Jesus, ele entra, quando a gente o convida como Senhor e Salvador, ele entra na nossa vida e vai para a sala, né, a nossa sala de visita. O primeiro lugar que Jesus entra é na nossa sala de visita. Mas aí começa as fortalezas, quer dizer, as outras áreas que Jesus precisa ser convidado para entrar. Então, Jesus entra, nos liga o nosso espírito com o Espírito de Deus. Porque quando a gente recebe Jesus como Salvador, o nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. Então, fica aquela ligação abençoada em nome de Jesus.
Que o Senhor também possa estar abençoando toda a conexão, que as conexões funcionem aqui do Facebook, que a conexão funcione perfeitamente nessa aula, em nome de Jesus. Amém? Então, essas fortalezas têm que ser quebradas, e são só quebradas pelo poder do Espírito Santo. Mas, se nós permitirmos, temos que permitir serem quebradas uma a uma serem quebradas. Vamos lá. Essa fortaleza, né, que antes era um domínio de Satanás, e a partir dali vai atingindo outras áreas. Então, quando a pessoa não tem Jesus, nós somos totalmente dominados pelo inimigo. Somos conduzidos por ele. Então, quando a gente não tem Jesus como Senhor e Salvador, nós somos conduzidos pelo inimigo. E aí é uma bagunça só na nossa vida. Ele domina, ele influencia, ele fala como a gente deve viver e vai nos distanciando da presença de Deus. Mas quando Jesus entra na nossa vida, começa a brilhar a luz de Cristo dentro da gente, aí começa a vir as fortalezas que precisam ser quebradas. Glória a Deus. Romanos 12:2 fala um pouquinho. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, mente, para que esse boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós pedimos para Jesus entrar na nossa vida, a renovação precisa começar. Precisamos permitir que Deus trabalhe em nós, que Deus comece a obra dele na nossa vida. E essa obra, Deus vai atingindo primeiramente nossa mente, para que tudo aquilo que a gente aprendeu no passado, com os nossos pais, com as pessoas que a gente conviveu, com as pessoas que a gente passou a nossa vida, a nossa infância, tudo isso precisa começar a ser transformado à luz da palavra de Deus. E para isso, a mente tem que ser renovada por Deus. Então, tantos conceitos errados precisam ser transformados. Aí você pode falar para mim, mas eu ouço muito isso no curso de capelania. Mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu conheço a palavra desde pequenininho. Mas a gente pode conhecer a palavra, mas acabando sendo inundado pelas coisas do mundo. E a palavra, em vez de limpar a nossa alma, renovar a nossa mente, o mundo começa a nos atingir. E o problema de muitos filhos de cristãos, filhos, netos de cristãos, o que acontece com eles? Eles acham que já são de Jesus desde que nascem. Mas isso não é verdade, porque Deus não tem netos, né? Ele tem apenas filhos, não tem neto nem bisneto, né? Deus tem apenas, o nosso Pai tem apenas filhos. Então, mesmo que a pessoa nasça no Evangelho, cresça dentro da igreja, ela precisa experimentar o novo nascimento. Porque senão vai ser apenas religiosidade, uma religião que aquela pessoa segue, que o jovem segue. E não vai ser um novo nascimento, como Deus quer que aconteça na nossa vida. Então, quando há um novo nascimento, a nossa mente começa esse processo de transformação. Mas nunca esquecemos de que sempre existe o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permite ou não Deus trabalhar na nossa vida. Então, quando você fala assim, Senhor, trabalha em mim, faz a tua obra, eu não quero mais ser desse jeito, eu quero ser transformado pelo Senhor. Opera em mim o teu querer. Quando você fala isso do fundo da alma, Deus começa a transformação em você. Vai doer, algumas vezes vai doer, algumas vezes vai ser difícil, porque todo o processo de labitação, a sujeira, que é o pecado, nós somos lavados por Cristo. Mas as coisas que estão impregnadas na nossa alma, lembra da alma? Nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. As coisas impregnadas na alma, elas estão tão impregnadas que precisam realmente ser arrancadas pelo poder de Deus. Arrancadas pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus.
Então, nós precisamos dessa transformação do Senhor. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Agora, nessa transmissão ao vivo, eu não estou conseguindo, desde a outra aula, eu não estou conseguindo ver quem está online e quem não está. Então, me perdoem, não está dando, como eu sempre falo, bem-vindo, boa noite, glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus, porque não estou conseguindo ver quem está online. Não sei o que aconteceu, se é um problema no Facebook, mas realmente não dá para ver você que está aí nos comentários, falando com a gente, comentando, né, essa aula, amém? Mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma bênção você nas nossas vidas, amém? Vai deixando aí, glória a Deus, aleluia, vai falando as tuas dúvidas, vai colocando o que você acha da aula, o que Deus está falando com você, porque após acabar essa aula e a gente salvar esse vídeo, eu vou lá nos comentários e vejo. E aí respondo um por um, amém? Deus abençoe, um beijo no coração de todos em nome de Jesus. Voltando à aula. Então, o Senhor fala para a gente não estar inquieto por coisa alguma. A nossa alma realmente ela fica muito inquieta. A nossa alma fica muito perturbada com muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Então, o Senhor fala para a gente colocar tudo através da oração e súplica, com ações de graça. Então, toda vez que você buscar a Deus, que você orar, que você falar com o Senhor, não fique só pedindo, ou só apenas pranteando. Glória a Deus, apareceu uma carinha aqui. Glória a Deus. Então, toda vez que você estiver pranteando, assim, colocando a tua vida diante de Deus e intercedendo pelas vidas, pelas pessoas, louve a Deus por tudo. Porque o Senhor fala pra gente, na oração, ter ações de graça. Então, temos que ser agradecidos a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Então, a gente vai agradecendo a Deus, eu te louvo, que apesar dessa situação que eu estou passando, porque eu estou passando por isso, por aquilo outro, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu te louvo. E isso vai com que você fortaleça a sua alma. Então, a alma é fortalecida, as emoções são fortalecidas, e aí vai para a mente e o Senhor vai fazendo a obra em nós. Em 2 Coríntios 10, 3 e 4, fala o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, quando a gente começa a andar em Deus, né, não mais segundo a carne, não mais satisfazendo o que a carne quer. O que a carne quer, gente? A carne quer dormir. A carne quer ver filme, a carne quer descansar, a carne quer jogar jogo no celular, jogo no computador, a carne quer curtir a vida doidado, quer passear. Então a carne ela não quer ter esse envolvimento com Deus, porque a carne não quer. Mas quando nós começamos a lutar, quando começamos a batalhar, começamos a colocar diante de Deus a nossa vida e falar: Senhor, o Senhor é mais importante que os meus desejos, que os meus anseios, o Senhor é mais importante que até minha vontade. Faz a tua obra em mim, a gente começa a orar, começa a jejuar, colocar a nossa vida diante de Deus. O que acontece? A carne começa a ser que nem está nessa passagem de 2 Coríntios, ela começa a ser mortificada, começa a ser tipo, ó, carne, tu não é mais importante não, o importante mais é o meu Deus. Então, o jejum produz isso. O jejum feito da forma correta é uma bênção na nossa vida. Temos que jejuar da forma correta. Não podemos jejuar de doce, de chocolate. Eu já falei isso várias vezes. De bolo, de café, do que você, né? Isso conota, quando a gente fala assim, Senhor, eu vou deixar de tomar café, vou deixar de comer doce, vou deixar de comer chocolate. Isso não é um jejum. Isso vira uma promessa.
Você está fazendo uma promessa. E Deus não quer que a gente faça promessas, porque Ele sabe que o ser humano, ele quebra promessas facilmente, ou votos. Mas a gente tem que fazer o jejum, isso é agradável a Deus. Então, quando você começa a tirar aquele alimento da manhã, o teu almoço, o teu lanche da noite que você preparou com tanto carinho para a família, fala, não, Senhor, eu quero ter esse momento contigo. Ou o teu sono da madrugada, não, Deus, em vez de eu dormir às 10, às 11, eu vou dormir 1 da manhã, mas eu vou separar esse tempo para o Senhor, porque é a hora que todo mundo vai dormir, eu quero ter um tempo contigo. Então, você está fazendo um jejum do sono. Isso também é agradável a Deus. Claro, você também não vai se alimentar, porque você não vai parar para comer, mas vai estar orando, lendo a palavra, glorificando a Deus. Mas isso é agradável ao Senhor. Amém? Isso quando o sono é muito mais importante na vida das pessoas do que ficar sem dormir. Porque conheço pessoas que conseguem ficar sem dormir de boa, que dorme 6, 7 horas e não interfere no humor, não interfere na vida do dia a dia. É normal, você ficar sem dormir, fica de boa. Mas tem pessoas como eu, que se eu ficar sem dormir às 8 horas, eu não consigo produzir. Dá dor de cabeça, dá cansaço, dá estafa. Eu não consigo ir para frente se eu não dormir. Então eu preciso do sono. Então quando eu falo assim, Senhor, eu vou votar contigo, aí sim, que é um voto abençoado, eu vou votar com o Senhor de acordar cedinho e ter um tempo contigo de jejum e ter esse momento da manhã com o Senhor, em vez de ficar dormindo, Deus se agrada e se alegra com esse voto. Por isso que eu pedi para muita gente estar jejuando os 15 dias comigo, junto com o pastor João, e de manhã, porque para mim é difícil acordar cedo. E para mim seria um sacrifício agradável ao Senhor, porque eu estaria tirando o meu sono, que eu gosto de dormir um pouco mais tarde, ainda mais no meio dessa pandemia toda aqui. Tá tudo aqui tranquilo onde eu moro, que eu moro aqui no centro de São Vicente, tá tudo tranquilo. Então, não tem mais aquele barulhão. Então, para dormir tá muito agradável. Então, eu vou até as 9 da manhã. Mas, com os 15 dias de jejum, eu acordava às 7. Então, realmente, para mim, foi um sacrifício. Então, isso você vai estar mortificando a sua carne. Com carne, você quer dormir, mas não vou deixar não. Deus é mais importante. Deus em primeiro lugar. Deus falando comigo. Hoje eu fui no monte, junto com as irmãs de manhã também. Eu fui dormir 1 da manhã e acordei às 7, às 8, acordei às 8 e fui, quer dizer, tive 7 horas de sono. Faltou 1 hora. E fui com elas e realmente foi uma bênção. Fui eu e mais 3 irmãs. Foi uma benção, a gente subiu lá em cima, está fechado ainda o Asa Delta, o clube está fechado, mas nós tivemos um momento que tem um terreninho ali na frente do clube, a gente foi ali no particular e tivemos um momento muito gostoso de oração. Quer dizer, buscamos ao Senhor, ficamos distantes uma da outra, mas buscamos ao Senhor juntas, porque a comunhão é muito importante, né? E hoje o Senhor operou um grande mover entre nós. Glória a Deus por isso. Então, precisamos destruir as fortalezas para que Deus ordene a bênção na nossa vida em nome de Jesus. Sofismas. O que é sofisma? Que palavra estranha é essa, sofisma? Vamos ver o que é sofisma? Sofisma é um argumento aparentemente perfeito de fatos falsos, formulados com o propósito de induzir ao erro. E Satanás é especialista nisso. Traduzindo, o inimigo fala assim para você: não tem problema, você pode. Não é bem assim que a palavra está falando. Não precisa levar ao pé da letra que a palavra está dizendo. Não mentirás, né? Você pode falar uma mentirinha, não tem problema. Porque a mentirinha branca é permitida. Então o inimigo vai trabalhando na nossa mente que o pecadinho pode.
É um sofisma. Então, ele fala assim: não, é para abençoar. Se você vai falar a verdade, vai chocar a pessoa. Então, é para abençoar. Então, o inimigo começa a trabalhar na nossa mente, na nossa cabeça, falando coisas que nos levam a pecar. Isso é um sofisma, que está escrito em 2 Coríntios 11:3. Vamos dar uma aberturinha em 2 Coríntios 11:3? Olha, como eu já falei para você, você vai aprender, fazendo esse curso, você vai aprender a folhear muito a Bíblia. Então, se você, quando estiver assistindo a próxima aula, esteja com a Bíblia aí para a gente estar folheando juntos em nome de Jesus, amém? Então, 2 Coríntios 11:3, vamos lá. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então começou o sofisma com Eva. Então ela chegou assim: não é bem assim, você pode comer, não vai morrer não, você vai ficar sabidas, né? Vai ficar mal, vai morrer não entra nessa, né? Deus está sendo, não é bem assim, você pode dar o seu jeitinho. Então o sofisma começou com Eva, e é o que diz aqui 2 Coríntios 11:3, para que a gente tome cuidado e o inimigo não deturpe a nossa mente, não nos engane. Gálatas 3:1 também fala um pouquinho sobre isso. Vamos estar abrindo Gálatas 3:1. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Né? Os Gálatas também estavam sendo enganados com teologia falsa, com ensinamento falso. Não é bem assim, a gente dá um jeitinho. Pode fazer sim, não tem problema. Paulo está falando, mas é exagero de Paulo. Paulo está exagerando nisso. E assim começa o sofisma do inimigo. Colossenses 2:4 também fala mais um pouquinho sobre este assunto de sofismas. Vamos lá em Colossenses 2:4. Hoje nós vamos ler vários versículos. Glória a Deus por isso. Vai dando glória a Deus, que depois eu vou ver os comentários, viu? Não consigo ver nada aqui, gente. Não vendo comentário, não tô vendo quem tá online, mas depois eu vejo tudo. Amém? Deus abençoe. 2 Colossenses 2:4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por causa... Não, desculpa, eu li Colossenses 1:4. 2:4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Quer dizer, o inimigo, ele é persuasivo, ele vem para enganar, ele vem para modificar o que Deus fala na sua palavra e na nossa cabeça. E 1 Timóteo 6, de 3-5, fala também um pouquinho mais sobre o sofisma. 1 Timóteo 3, de 6-5. Vamos lá. Não, neófito, para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, o inimigo, ele arma armadilhas para que a gente caia. E ali a gente fique prisioneiro. Como é que eu fico depois prisioneiro na armadilha do diabo? Ele vem com acusação. Olha, você pecou. Olha aqui como é que você é. Olha o que você fez. Ai, que coisa feia. Você não tem Jesus, não. Você está enganado. Você não é filho de Deus, não. Você fica pecando. Olha o que você fez. Aí o inimigo faz isso. Ele cria armadilhas para que a gente caia no sofisma. E no sofisma caindo, quer dizer, no engano do inimigo, ele começa a acusação. E porque a gente se sente tão sujo, tão impuro, tão pecador, e começa a mente ficar embaralhada mesmo, e aí a gente não confessa o pecado e deixa. É o que acontece com muito cristão.
Muita gente. E até pessoas que gostariam de estar com Jesus, pessoas que gostariam de receber Jesus como Salvador, não vêm para Cristo porque se acha muito pecador. Ah, não, deixa eu primeiro largar isso, largar aquilo, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de não sei o quê. Depois eu vou para Jesus. Não, eu vou largar primeiro, calma. Porque eu não sou digno, não, eu não sou digno. Então tem pessoas que fazem assim. Quer dizer, o diabo, ele não atinge só os cristãos na questão do sofisma. Ele atinge também os que não creem. E ele não deixa as pessoas passarem pela porta da salvação, porque ficam falando que a pessoa não é digna, que a pessoa tem que largar o vício, que a pessoa tem que largar o pecado, que tem que largar aquilo para vir para Jesus. Claro, nós temos que não querer mais o pecado. Quando a gente vem para Cristo, a gente entende que o pecado nos afasta de Deus e precisamos do perdão. Então precisamos da limpeza do Senhor na nossa vida. Mas quem nos liberta do pecado, da atuação do pecado na nossa vida é o poder de Deus. Quem faz a limpeza de dentro para fora é Deus, não é a gente. A gente só fala assim, ó, Deus, tô imundo, tô sujo, tô no lamaçal. Me ajuda, Senhor, limpa a minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor, porque só o Senhor tem esse poder de limpar a vida do ser humano. Eu me entrego, me rendo ao Senhor. Aí a pessoa recebe Jesus como Salvador e começa a limpeza. Só que acontece, o cristão esquece desse primeiro passo. E aí o inimigo sabe que a nossa memória é muito curta, infelizmente é. Aí ele começa com sofisma. Olha, você não está perdoado, não. Você não é filho de Deus, não. Você se enganou, você perdeu a salvação. Olha, você acabou de perder. E ele começa a se trabalhar na vida da gente, que precisa ser rebatido em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Amém? Então, são mentiras com aparência de verdade, o sofisma. E começam, como eu falei, de forma sutil. O diabo vai questionando a nossa mente, né? E vai entrando com dúvida e incredulidade. E se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas, acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas, que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, as quais pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 4, 1, 2. E agora a gente vai para 1 João 2, 21. Não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, realmente, o sofisma, ele produz isso na vida do cristão. Ele traz orgulho, ele traz interesse doentio por controvérsias e contendas, quer dizer, a pessoa está sempre contendendo, está sempre achando que alguma coisa está errada. O cristão que está sendo dominado na questão da mente, o inimigo está torcendo a vida do cristão, ele começa a ficar cheio de inveja, começa a brigar, começa a falar mal, começa a suspeitar mal das pessoas, aí vem os atritos, e a mente começa a se corromper, e a verdade vai embora. E aí que acontece? Esse que veio para Cristo, recebeu Jesus como Salvador, ele acha que o cristianismo é uma fonte de lucro.